Saudações, estamos de volta aqui para a gravação de mais uma videoaula. Sou Cristiano, acadêmico do Centro Universitário Uninter, Polo Uberlândia. Meu nome é Cristiano. Estamos aqui tratando do assunto Reforma Religiosa e as 95 teses de Martinho Lutero. Trabalho aqui do estágio supervisionado na modalidade de extensão universitária, onde nós estamos realizando o estágio sobre docência no ensino fundamental. Então, este assunto aqui, ele é direcionado aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. Então, nós tratamos na aula anterior, falamos sobre a questão do que é ser fiel e falamos também do sentido e o significado das penitências, ok? Então, recapitulando, o fiel é todo aquele que em juramento cumpre todos os compromissos aí com o grupo, a instituição, o credo religioso, né? Ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu, arrisca, segue as doutrinas, segue as regras e as orientações dos seus líderes, né? Um exemplo de ser fiel, né? Cada um pode ser fiel àquilo que entende que deve ser. Por exemplo, um é fiel ao seu casamento, o outro é fiel à sua marca de tênis, marca de roupa, é fiel ao seu barbeiro, né? Ele é fiel à pessoa, né? É fiel ali ao seu salão de beleza. E aí nós podemos definir como o ser fiel é aquele que mantém, né, os seus compromissos. Ele está ali participando das atividades, né, daquele grupo, daquele segmento que ele segue, que ele faz parte, ok? Então, nesse período aí principalmente da chamada Baixa Idade Média, que é do século XII até meados do século XVI, por imposição da Igreja Católica, né, foram colocadas aí também as questões das penitências, né? Então as penitências faziam parte aí da doutrina, do dogma da Igreja e obrigava, né, as pessoas que eram fiéis a cumprir ali algumas ações que era em dois sentidos. Ele poderia cumprir a penitência, né, que fala mesmo de um período de sofrimento da sua vida para se livrar de alguma culpa, de algum pecado, ou para agradecer, né, a Deus. Ele poderia cumprir tais penitências aí, ou como forma de agradecimento, ou mesmo como forma de autopunição, ok? E hoje vamos falar também que neste período da história, que antecederam, né, a reforma protestante por Martinho Lutero e as suas 95 teses, tinham também outros dogmas da Igreja Católica, né? A questão do inferno, por exemplo, né? Além das penitências, tinha o inferno, né? Porque aí o inferno era algo que estava por vir ainda, ou seja, um sofrimento após a morte, né? Se a pessoa não se retratasse, né? Não se reconciliasse, né? Não jurasse fidelidade ali aos segmentos da Igreja Católica, restaria para ele então, após a morte, né? Ele ia continuar sofrendo, né? Ao invés de estar no paraíso desfrutando lá das promessas, né? Podemos dizer assim, espirituais. Mas, mesmo ainda aqui na Terra, nesta vida, a Igreja Católica impunha duras punições para os hereges, por exemplo, aqueles que cometiam heresias, né?
e eles eram entregues aí ao braço, né, da Igreja Católica, chamado Tribunal da Inquisição, onde investigava, identificava as pessoas, capturava essas pessoas e levava essas pessoas a um confessionário, né, onde elas deveriam, né, se confessar diante dos padres, né, dos sacerdotes, e aí onde ela tinha também ali a oportunidade de se retratar. Mas tudo isso com tortura, viu, pessoal? Não era pedindo por favor, não. A pessoa era torturada, né, de várias formas, várias torturas. E vamos dar continuidade aqui hoje, pessoal, falando então sobre essa questão, né, polêmica aí, que permeavam, né, as mentes, né, não só daquele tempo, mas nossos tempos também. Então falamos da questão do ser fiel, no caso, ser fiel à igreja, né? Se a pessoa fosse fiel a um grupo rebelde, por exemplo, ele seria considerado rebelde, né? Ele seria caçado, né, e levado à punição, ok? Então havia um slogan, né? Um slogan neste período que dizia o seguinte: fora da Igreja Católica não há salvação. Então, nós estamos olhando, né, para esses estudos, né, e o tema aqui abordado, não para criar em nós e nos alunos, né, um preconceito. Não é isso. Não, nós estamos exatamente, a nossa intenção é o contrário, né, é combatermos o preconceito, né, e de uma forma assim, com a visão crítica, né, nós podermos aí nos posicionar no tempo, no espaço, né, sobre os impactos, né, e o que representou então essa reforma religiosa. Então o cenário, pessoal, naquele tempo ali, naquele período, era um cenário de trevas, né, muito obscuro, muito difícil, o povo sofria muito, né, o povo não tinha muita informação, as pessoas simples, né, não sabiam ler, e o que elas ouviam de Deus era exatamente aquilo que vinha da boca dos padres, dos monges, dos sacerdotes, né? E que determinava o chamado, entre aspas, aí, o Santo Papa, né? Que era a autoridade suprema da igreja, né? E as pessoas tinham que temê-lo, né? Como se ele fosse uma pessoa assim infalível, né? Como se ele fosse um ser, né? Um ser celestial, né? Mas não passava de um ser humano normal, que sentia dores também, tinha vontades também, e não havia nada de santidade nele, e não havia nada de especial nele. Apenas ele estava cumprindo, mantendo aquele cargo, sentado naquele trono, devido às articulações políticas, né? Devido à compra, né? A compra de cargos, né, que eram disponíveis, né, aos nobres, né, dependendo do cargo, a pessoa tinha o dinheiro e tinha o ouro, né, a moeda da época, as trocas, as terras que interessavam à igreja, né, e ele recebia títulos, né, recebia vários títulos, de acordo com aquilo que ele fazia materialmente para a igreja. Então, fica aqui essa reflexão, né? Essa indagação, né? Para que não haja a questão do preconceito. Esta aula, né? Ela é uma aula que certamente a maioria das pessoas que irão ouvir serão católicos, né? Então, o professor ele tem que trazer essa matéria, esta mensagem, não para apontar e criar estereótipos religiosos, né? Mas sim para esclarecer, para que ainda hoje, né, a pessoa possa olhar para ela e ver o que ela mesma pode fazer para não ser controlada, não ser dominada e não ser castigada e fazer coisas que no passado não deram certo, ok? Então nós estamos aqui em pleno século XXI, falando do século XVI, né? Período aí retrocedendo mais ainda do século XII até o século XVI,
um período, né, que nós não estávamos lá, não temos ideias. O que falamos são fatos, né, relatados até um certo momento chamado de história oficial, né? Muitas das coisas que foi divulgada, né, por todo o mundo, primeiro foi de forma oficial, ou seja, quem era a mensagem oficial, quem era, de onde vinha a mensagem oficial? Vinha exatamente da elite religiosa, né, da igreja dominante. Então nós temos que ter muito cuidado. Hoje nós temos várias ideias e outros pensamentos, né, outras pesquisas que foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas, né, e que vêm para esclarecer muitas das nossas perguntas e questionamentos e dúvidas que temos nos nossos dias. Então, dando continuidade, fora da Igreja Católica não há salvação. Então, este era o principal slogan para os hereges, né? E esta frase dita, né, pelos religiosos da época era exatamente para manter aqueles fiéis, né, seguindo, né, a disciplina da igreja e de forma preventiva, né, para que eles não saíssem da igreja e formassem grupos, né, que viessem a confrontar a igreja, e era um aviso também para aqueles que não estavam fazendo parte, que estavam aí em rebeldia, né, que estava fora do contexto religioso, dos dogmas da Igreja Católica. Havia também esta palavra de intimidação, podemos dizer assim, né, e de aviso, né? Olha aqui, ó, se vocês, né, não estiverem aqui conosco, vocês irão perder a salvação, né? Olha, se vocês não estiverem fazendo como nós estamos fazendo, se vocês não gozarem da mesma comunhão, né, que nós gozamos aqui, dessa mesma comunhão, desse mesmo ensino, dessa mesma liderança, vocês não serão salvos, né? Então esta era a mensagem da igreja naquele tempo. E qual era a punição disso? Aqueles que não estavam na igreja, se fossem capturados pela Inquisição, seriam interrogados, ok? Seriam interrogados. E sendo interrogados, eles poderiam voltar atrás nas suas decisões, negar suas heresias, né? Segundo a igreja, negar suas heresias e entrar em comunhão novamente, mas deveriam então serem punidas primeiro, né, por uma penitência que seria imposta ali pelos líderes, né, pelos inquisitores, pelos juízes da Inquisição, e eles deveriam cumprir isso, né? E se houvesse recaída lá na frente, eles seriam lançados ao braço secular, né, o braço que seria o juízo, a execução deles ali. Ou então, dependendo se eles morressem ali, né, a ideia que eles tinham era se eles morressem e estivessem ainda devendo alguns pecados que eram considerados pecados leves, eles não iriam para o paraíso, eles iriam para um local intermediário chamado purgatório, né? E no purgatório eles iriam purgar, eles iriam ficar sofrendo naquele lugar e depois ali, ou por pagamento, né, da família em dinheiro, de indulgência, né, o feito, né, de algumas pessoas em prol daquela alma que estaria, né, supostamente no purgatório, a igreja recebendo o dinheiro, a igreja recebendo o recurso, né, financeiro na época, que era em ouro, era em terra, né, estamos falando de dinheiro aqui, mas no sentido figurado, né, os pagamentos, né, a forma de adquirir, né, os bens eram diferentes, não dependia somente do dinheiro, então, mas havia também a questão da moeda, né, e, enfim, de forma geral, e se após a morte, né,
ninguém, nenhum parente, né, não contribuísse com nada em prol da igreja para salvar aquela alma, ela continuaria no purgatório e em um dado momento eles iriam determinar que aquela alma que estava no purgatório, ela foi aí lançada para as profundezas do inferno, né? Eles têm tinha uma obra, né, de 1520 aproximadamente, um autor desconhecido, né, que havia um martírio, né, nesse inferno, um caldeirão, um fogo embaixo queimando, né, e pessoas agonizando, pessoas chorando, sofrendo, pessoas penduradas, né, e os demônios ali, os capetinhos ali, furando essas pessoas com lanças, com flechas, né, colocando caldo quente na boca deles, né? Então um terror, né? Um terror psicológico estava instalado ali, né? Na visão dos líderes da igreja para amedrontar e para que as pessoas, os indoutos comuns, né? Os leigos, né? Não ousassem, né, se levantar contra a igreja e tivessem sempre retraídos, com medo da punição. A punição poderia vir pela Inquisição, poderiam ser executados, que aí já ia direto mesmo para o caldeirão, além de morrer ainda na espada, no caldeirão de óleo, de água fervendo, na fogueira, né? Morrer na fogueira também. Além disso, depois ia ficar a eternidade lá no inferno sofrendo. Então, era uma situação difícil. Era uma situação difícil, porque como que as pessoas simples poderiam entender isso e viviam no meio dessa opressão? É uma opressão religiosa, né? Então, nos nossos dias também nós temos que observar o que aconteceu no passado para que não venhamos repetir, né, tais atrocidades. Interessante. Então ficou aí esta frase que nos marcou, né, que era muito dita no período aí da Baixa Idade Média, que dizia o seguinte: fora da igreja não há salvação. Ok? Mas qual igreja? Né? A Igreja Católica. Ok? E grupos que se levantavam, né, grupos de insurgentes que se levantassem, né, em nome de Deus ou com uma interpretação diferente da Bíblia que não fosse a deles, seria caçado, perseguido, punido e condenado, né? Então, este era o cenário desse tempo aí. Então, quando nós falamos de reforma religiosa, nós temos que entender reforma de quê? Reforma por quê? Então, porque a situação era uma situação muito difícil para o povo. O povo estava em sofrimento, o povo estava sendo perseguido. Mas que povo? O povo pobre, o povo simples, o povo humilde, o camponês. O que trabalhava ali com a agricultura, o que ele era obrigado a produzir. Além de ter que pagar os impostos, além de ter que trabalhar de forma em regime de servidão, outros em condição escrava, eles tinham também que temer o poder religioso. Ok? Então, olha que opressão, que dificuldade. É uma dificuldade muito grande. Mas eles tinham que ser penitentes, eles tinham que obedecer àquele sistema religioso, pensando na vida que estava por vir. E enquanto isso, a igreja estava se enriquecendo e se tornando cada vez mais um império religioso, né? Através da dominação, através da perseguição, ok? Então, este era o cenário, ok? Muito bem. Vamos aqui em frente. Vamos em frente. Continua sentado aí que a aula está quase acabando, viu? Vai dar certinho, presta atenção para você ver. Bem, pessoal, falamos do inferno e outra coisa que era muito preocupante, a questão da indulgência, ok? A questão da indulgência. Então a indulgência, ela era um imposto, vamos dizer assim, cobrado pela igreja para pagar, para redimir a pessoa de um pecado, ok? Então não era o dinheiro, era a moeda,
ok? Então vamos falar um pouquinho aqui, tem uma nota da indulgência, aqui segundo o plano de aula do BNCC, diz o seguinte: as indulgências eram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que as pessoas é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Então vamos rapidamente comentar isso aqui. Ou seja, o Papa criou uma regra, um procedimento, uma doutrina que é o seguinte, que ele tirava a pessoa do purgatório, ele tirava a pessoa da condenação, né, e pela assinatura dele, né, depois da morte lá no purgatório, antes de ir para o inferno ou para o paraíso, né, de alguma forma essa assinatura dele chegava lá, né, e aí a pessoa era condenada ou absolvida. Então, mais ou menos para a gente entender isso aqui, como que era a situação, tá? Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. Então era um engano, era uma mentira, tá? Então você que agora está na vida de adolescência, então você observa que o que a mentira, né, pode causar na vida de outro ser humano, né? O terror que a mentira pode provocar na pessoa e até mesmo capaz de destruir, tirando a paz da pessoa, colocando a pessoa em conflito, né? E levando até a pessoa a morrer, a morte, né? Pelo terror por causa de uma mentira. Então, isso já hoje, por exemplo, né? Acredita nisso quem quer, né? Então, por isso que a reforma religiosa foi importante, porque não foi só para aquele povo que viveu no século da reforma, mas para mim e para você também nós podemos escolher, né? Escolher naquilo em quais ideias, né, eu estou acreditando. Então nós temos que escolher. Então você que está aí na fase, nos anos finais do ensino fundamental, seja adolescente ou seja adulto do EJA, né, então fica aí esta reflexão, ok? Esta questão da indulgência foi uma das causas, podemos colocar até mesmo que foi por questões econômicas, né, a principal causa que fortaleceu a contestação das pessoas, dos camponeses, da sociedade em geral, de nobres, de outros que faziam parte do clero contra a igreja, né? Porque por um tempo as pessoas foram enganadas, mas aí foram passando os anos, as pessoas começaram a criticar, começaram a não concordar com isso, né? Que a própria natureza do ser humano também chega uma hora que a paciência tem limite, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu. Chegou uma hora que era o limite, falando, mas como pode isso, né? E assim, quanto mais a pessoa se envolvia com a Igreja Católica, eles iam ali fazendo um procedimento com a pessoa, doutrinando a pessoa naquele caminho que ela acreditava que isso era verdade. Mas na verdade isso era a mentira do Papa, né? Ele mentia que ele queria o dinheiro, ele queria as terras, ele queria os bens das pessoas. Enquanto a igreja enriquecia, a sociedade se enfraquecia, né? Enquanto o exército da Igreja Católica se fortalecia com as cruzadas, né, o camponês, o pobre, estava com doença e morrendo de fome, não tinha remédio, não tinha nada. Então é uma situação muito crítica. Então nós temos que pensar sobre esse quadro e refletir, ok? Continuando falando aqui, lendo a nota, né, sobre as indulgências. Bom, pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa,
a alma sairá voando do purgatório para o céu. Então, queridos alunos e participantes, esta questão da indulgência começou a permitir que fossem geradas muitas críticas, né? Então, por exemplo, essas notas aqui, nós estamos lendo aqui já com um senso crítico, né? Então, nós estamos falando aqui o seguinte, olha, aqueles que pregavam essa doutrina humana, né? Os padres, os cardeais, o próprio Papa, e aquele que era o enviado do Papa para cobrar, né? O mestre que saía cobrando essas indulgências, cobrando esse dinheiro, esse era o slogan deles, esta era a propaganda deles. Olha, quando a moeda tilintasse, né? Ou seja, tocasse o fundo do baú, né? Que onde era armazenado o dinheiro, a pessoa colocava ouro, prata ali dentro, moedas de valor, né? Joias. Então, quando fazia o barulhinho lá, trim, 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 trim. Imagina aí, como que seria esse barulho? Não sei como que seria. O tilintar da moeda no fundo da caixa, que era o cofre. O milagre, pum, acontecia. A mágica, pum, acontecia. Né? Pum, engraçado, hein? Então, temos que ter senso de humor também, mas isso é muito sério. Hoje nós criticamos e temos esse equilíbrio para falarmos sobre esse assunto, porque nós não vivemos num país, né, laico, né, livre, nós podemos falar muitas coisas, mas naquele tempo não podia falar. Se você falasse, alguém te entregasse, delatasse você para as autoridades eclesiásticas, você seria entregue ao carrasco, né? O carrasco iria fazer você se arrepender desse pecado, né? Ser punido, é aquilo que nós já explicamos aqui. Bom, então temos que ter muito cuidado com essa questão do boom, da mágica, né? O dinheiro, comprar a bênção, né? No caso aí era comprar a bênção. Então nós precisamos olhar para agora o século 21, nós estamos no ano de 2022, né? Olha, está acontecendo milagre hoje assim também? Tem acontecido alguma coisa desse tipo, né? Existe esse dogma ainda nos nossos dias? Na Igreja Católica? Não, nós estamos usando a Igreja Católica aqui como base, como exemplo. Mas e as outras religiões também? Será que está acontecendo milagre também quando coloca o dinheiro lá? Será que está acontecendo milagre também? Milagre de salvação, né? Então eu estou dando tanto dinheiro aqui para a igreja, eu vou ser salvo. E aí o outro que não tem dinheiro para dar, ele continua condenado. Então vamos refletir sobre essas coisas, meus queridos. Vamos analisar. Vamos analisar. Vamos ter um senso crítico para que as atrocidades realizadas em nome de Deus no passado não se repitam no nosso século e nem no século que está por vir. Então nós precisamos ter um senso crítico. Às vezes a pessoa fala assim, de religião e política eu não quero discutir não, mas nós temos que estudar sobre essas coisas. Onde é importante a figura do historiador, do professor de história, e onde é mais importante ainda o aluno que se interessa pela história. E o aluno que se interessa por essa história de reforma religiosa, certamente ele terá uma capacidade, não só para a questão religiosa, mas para outros campos da sua vida social, em
em desenvolver o senso crítico, ok? Desenvolver o senso crítico. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nesta aula, nos anos finais do ensino fundamental, é exatamente isso. É que o aluno possa se desenvolver na ideia da crítica, tá? Na dimensão da crítica. Aquilo que precisa ser questionado, aquilo que precisa ser contestado. E não sermos participantes, né? Sermos passivos, ao ponto de aceitarmos tudo aquilo que nos é imposto. Aí vai, né? Não somente pela imposição religiosa, mas pela imposição partidária, uma imposição política, tá? Uma imposição até mesmo social. Então, por isso que nós precisamos desenvolver esse senso crítico na nossa vida, ok? Continuando. Serão condenados em eternidade. Eternidade no inferno, tá? Um lugar de sofrimento, uma panela, um tacho enorme pegando fogo e lenhas ali embaixo queimando, né? Isso é a visão dada aí sobre o inferno. Então, nós temos que rever isso, pessoal. Nós temos que rever isso, tá? Onde que tira tanta lenha para poder estar queimando lá esse fogo, manter esse fogo no inferno? Então nós precisamos desenvolver isso. E só em história você vai desenvolver isso, tá? Só em história você vai desenvolver isso. Então voltando, não gosto de história, mas nós precisamos, é necessário, ok? Então veja bem, que situação, juntamente com seus mestres. Então quem seriam lançados lá no inferno? Aqueles que se julgam seguros de sua salvação, e que através da carta de indulgência aí poderiam ser absolvidos. Então aqueles que se levantavam contra a igreja, eles estavam determinados ao inferno, após o purgatório. Então esses eram os desenhos, as pessoas não sabiam ler, esses eram os desenhos colocados e as histórias contadas, os teatros realizados, né? As representações da época eram nesse sentido, ok? Inferno, fogo, demônio furando a pessoa com garfo, tá? E sofrimento terrível, ok? Então, quem estava condenado a isso? Aquele que não tinha absolvição pela compra da indulgência. Então aquele que não tinha dinheiro, meu irmão, ia para o inferno. Quem tinha bens e possessão, comprava a salvação do seu ente querido. Ou podia comprar antes, ele podia comprar antes de morrer. Chegava lá na igreja e falava assim, olha só, eu estou trazendo aqui, né, essa quantidade de ouro, doações aqui para o Santo Papa, já para ele preparar aí uma carta. Eu vou levar essa carta e não sei, daqui 10, 20 anos, não sei quanto tempo, daqui 50 anos, quando eu morrer, eu já vou direto para o céu, porque eu comprei a passagem. Cuidado. Vamos aqui então para o glossário. Indulgência. Vamos explicar então aqui, de acordo com a nota, para estarmos bem alinhados. Indulgência é a remissão, né? O perdão. Remissão quer dizer o perdão do tempo do purgatório. Aquilo que eu já expliquei, ok? A absolvição sacramental, que era o perdão do bispo ou do padre. Livra a pessoa do inferno e a indulgência livra a pessoa do purgatório, ok? Situação, hein? Complicado, pessoal.
mas nós temos que aprender isso, né? Nós temos que estudar este assunto, respeitando todas as religiões, mas nós precisamos nos posicionar diante de algumas questões polêmicas, né? Precisamos conhecer. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Esse é um texto, eu não sei onde está escrito não, talvez você saiba aí onde está, eu não me lembro agora, mas eu já ouvi alguém falar sobre isso, ok? Livra a pessoa do inferno e a indulgência livra a pessoa do purgatório. Então, quando a pessoa confessava o seu pecado para um daqueles bispos, né, e pagava as suas penitências, ele estava se livrando do purgatório, ou melhor, estava se livrando do pecado em vida. E caso ele morresse, o parente vinha e comprava então ali a sua carta de salvação, aí ele saía do purgatório, ok? Nós comentamos também sobre a palavra ludibriada, né? Ludibriada quer dizer pessoa que foi enganada, ok? Então nesse período, nesse tempo, as pessoas eram muito ludibriadas, eram enganadas, né? Tilintar quer dizer soar, tocar, lembra do bum, trim, din, 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 bum, a mágica? Então, esse trim, din, 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 o tilintar, soar, tocar, o barulho da moeda de ouro, né? Ou de prata, caindo no fundo do baú, lá no purgatório, bum, acontecia a mágica. Então é isso aí. Doutrina. O que significa doutrina? Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Isso é doutrina, ok? Vou repetir. Doutrina o que é? É um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então, doutrina é tudo aquilo que de forma sistemática, né, várias pessoas têm uma cartilha, segue aí, isso é a doutrina. Um chefe, um líder determinou tal assunto, tal regra. E os outros líderes, pequenos líderes, que tinham contato com pessoas simples, ia fazer com que essa regra desse grande chefe, desse grande líder, chegasse até os pequenos ou aos grandes, até os grandes, ok? Então isso era a doutrina, a regra, aquilo que deveria ser seguido, aquilo que o chefe queria que fosse feito, ok? Purgatório, lugar onde as almas dos que cometem pecados leves acabam de purgar suas faltas antes de ir para o paraíso. Então, purgatório, para você entender o que era o purgatório criado aí na doutrina, né, da Igreja Católica, era o local onde após a morte a pessoa estaria purgando, né, estaria pagando os seus pecados que fossem pecados leves, né? Pecados leves eram considerados aqueles pecadinhos, né, que isso era determinado pelos líderes da igreja, né? Pecados que eram pecados caros e pecados mais baratos. Então, de acordo com o erro da pessoa, aquele pecado tinha um preço, ok? E nada melhor do que o dinheiro para pagar esses pecadão ou os pecadinhos, né? Tudo era pecado, ou seja, não existe pecadão nem pecadinho, existe pecado. Mas com essa doutrina imposta sobre as pessoas simples, né? Todos, por mais bom, por mais fiel, por mais dedicado que uma pessoa fosse, sempre ele ia cometer algumas coisas. E aí havia um grupo que investigava isso.
né? Ah, morreu fulano de tal. Aí eles iam lá, os padres, os investigadores disso, eles iam lá procurar saber, mas essa pessoa, mas ela tinha pecado, ela aconteceu alguma coisa, onde será que está a alma dela? E no desespero ali na hora do velório, né? Aí o filho confessava, falava assim, ó, e minha mãe e meu pai tinha um exemplo, né? Ah, tinha matado uma barata, né? Um exemplo. Um exemplo, né? Não que a barata deva morrer, né? Mas veja isso. Ah, a pessoa me xingou, falou um palavrão, né? Me ofendeu. Então as pessoas ali na hora da dor, essas pessoas, elas falavam muito segredo do morto, da pessoa que havia morrido. E aí na ânsia, na vontade em ajudar o seu ente querido, na hora do luto, o que as pessoas faziam? Elas contavam isso para os padres, para os sacerdotes. E aí eles tinham uma escala para cada pecado leve daqueles, que mais leve que fosse, tinha um preço. Ok? Tinha um preço. Então é isso aí, o assunto é polêmico mesmo. Terminamos a aula por aqui. Agradeço, comente. Eu também tenho dúvidas, ok? Mas juntos nós chegaremos lá. Obrigado aí pela participação de todos. Agradeço aí os seus comentários, perguntas e dúvidas. Nós vamos esclarecendo aí no decorrer deste mini curso. Tchau. Boom.